Vamos iniciar a nossa aula da EBD, lição 12, tá? Conforme as pessoas forem entrando aí, elas vão pegando meio que o barco, né? O barco andando. Mas vamos iniciar a nossa aula da EBD, né? Com os que já estão presentes. Eu vou pedir pro Lucas para ele fazer a nossa oração inicial. Não precisa você ligar a câmera, Lucas, mas será que você pode orar por nós, pela nossa aula? Pode. Então pode orar, Lucas. Senhor vosso Deus, Pai, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado a todos que estão presentes nessa aula maravilhosa, Senhor. Agradeço por eu viver assim, agradeço por viver. E por mais um dia de aula. Amém. Jesus, amém. Amém. Obrigada, Amém. Lucas. Bom dia, povo. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Ana Clara. Eu não estou reconhecendo essa imagem. Mas vamos lá, vamos iniciar então a nossa aula da EBD, lição número 12, né? Um super encontro, né? Nós já estamos finalizando logo mais essa revista, né? Que essa revista foi uma bênção para nós, com bastante aprendizagem para todos nós. E nós chegamos, né? A penúltima lição aí, a lição 12, que vai falar sobre as epístolas paulinas. Ou seja, vai falar sobre as cartas de Paulo. Nós iremos abordar, né, essa atividade hoje. Vocês leram a revista durante a semana, sim ou não? Vamos lá, pergunta para vocês. Leram a revista? Sim, tia. Sim. Ó, o Gabriel leu. Então, vamos lá. Vocês que não leram, vão aí tentando lembrar. Vocês lembram os nomes das cartas que Paulo enviou para as igrejas? Quem me lembra uma aí? Vocês têm o auxílio também da revista, tá bom? Na revista de vocês também tem o nome das cartas. Então vamos lá. Eu vou lembrar uma para vocês. A primeira carta que Paulo foi enviando, aquela epístola, né, que a gente tanto conhece, tá? A carta aos Romanos. Quem pode dar prosseguimento na segunda? Quem sabe me dizer qual é a segunda? Coríntios. Isso, ó. Carol lembrou. Carta aos Coríntios. Tá no comecinho da revista de vocês. Quem sabe me dizer a próxima? Galatas. Isso. Carta aos Gálatas. Próximo? Alguém lembra mais alguma? Ó, carta aos Efésios, isso mesmo. Ó, temos a próxima, que é carta aos Filipenses, carta aos Tessalonicenses, carta... Ô tia, você tá me ouvindo? Oi, agora eu tô. Eu tava tentando participar antes, você acha que não tava chegando o convite? Tava tentando desde antes. Então não sei, Arthur, porque a Leila criou o link, acredito que deve ter dado algum probleminha, mas que bom que você conseguiu participar, né? Já tá na sala, já marquei aqui a sua presença, tá bom? Tá, obrigado. Então vamos lá. Então as cartas, ó, temos aí a carta a Timóteo. Colossenses. Ó, carta a Tito. Carta a Filemon, tá bom? Então, todo esse conjunto que a gente acabou de passar aqui, eu vou repassar novamente para vocês. É o nome das cartas que Paulo escreveu para as igrejas daquela época e que ainda hoje são essenciais, né, para o crescimento da igreja. A gente também vai observar na nossa Bíblia outras cartas também, que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro,
1ª e 2ª e 3ª João e Judas também. Deixa eu perguntar aqui, a Ana Clara, lê para mim o objetivo da nossa aula de hoje. Leio. Peraí. Saber quando se encontra com o Senhor e dar ouvido à sua voz. A transformação é inevitável. Posso ler de baixo? Pode ler todo. Testemunhar sobre a transformação que Jesus está fazendo em suas vidas. Então, o nosso objetivo da nossa aula de hoje, da lição 12, é saber quando se encontra com o Senhor, né? Quando a gente tem um encontro real com Jesus e dá ouvidos à sua voz, a transformação, ela é inevitável. E a partir daí, a gente testemunha sobre a transformação que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Tá bom? Sim. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Isso, obrigada, Arthur. Então, olha só o que Jesus ele está falando. Bem-aventurado, ou seja, a palavra bem-aventurado significa feliz aquele, que serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aí você fala, nossa tia, mas como é que a gente vai ser feliz quando tudo isso acontecer com a gente? Vocês vão observar a partir da visão de um apóstolo, tá bom? Que vocês acham que já conhecem muito bem, tá? A Bíblia, ela apresenta no Novo Testamento uma série de cartas que começa lá no livro de Romanos e termina lá no livro de Judas. Estas cartas que a gente viu aí no comecinho são cartas que foram endereçadas, ou seja, elas foram enviadas às igrejas daquela época. E até nos dias de hoje, na sua grande maioria, ela também faz parte hoje da vida da igreja do século 21 também, tá bom? Eu quero testar vocês um pouquinho agora. Vamos fazer uma brincadeirinha rápida com vocês. Vamos supor que a gente está na igreja, né? E o pastor Alida fala assim, ó, vamos abrir a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vocês sabem me dizer qual cidade, né, Paulo enviou essa carta? Quem sabe me responder? Vocês sabem me responder? Coríntios, tia. Olha, muito bem, Gabriel. Cidade de Corinto. A gente vai observar que todas as cartas que Paulo foi enviar para as igrejas daquela época vai ter mais ou menos o nome da cidade em que essa carta foi endereçada. Por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios foi endereçada para a cidade de Corinto. E aí, se o pastor falar assim, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, para qual cidade Paulo enviou essa carta? Para Efésios. Éfeso. Efésios é para a igreja de lá, mas o nome da cidade é Éfeso. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. E se o pastor ele falar carta de Paulo aos Filipenses, para qual cidade ele enviou essa carta? Filipos. Muito bem, ó, Filipos, muito bem. Isso aí. Então vamos lá. As cartas, né, que a gente vai observar dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, elas foram inspiradas, né, elas foram escritas por Paulo, mas foi inspiração do próprio Deus. E elas ainda hoje, elas são importantes, né, na vida pessoal, na vida familiar, na vida financeira e no caráter de nós, da vida da igreja. E as cartas do apóstolo Paulo nos trazem grandes ensinamentos. Porém, né, a gente não pode falar de cada uma delas sem falar sobre quem escreveu e a participação especial que Deus teve na vida deste homem conhecido como o apóstolo Paulo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Quem ele foi?
Mas antes, né, a gente vai observar, antes dele virar esse apóstolo Paulo, nós vamos ver esse super encontro que Paulo ele teve, né, o super encontro. Mas antes da gente falar do Paulo, a gente tem que voltar no nome antigo dele, que era Saulo. Paulo era conhecido lá no comecinho do livro de Atos, se a gente for observar lá a história dele, que ele se chamava Saulo. Ele não se chamava Paulo, o nome dele foi trocado posteriormente por Jesus, quando ele teve aquele super encontro, igual tá aqui na imagem aqui, ó, que eu estou atrás de mim aqui, essa imagem aqui, né, que é o encontro que Saulo, ele teve com Jesus. Ó, Saulo, pra gente falar um pouquinho sobre ele, Saulo foi um perseguidor dos primeiros cristãos. Lembra da aula anterior que a gente estava falando da primeira igreja, né, da igreja primitiva? Sim. Então, a partir dali, Paulo ele foi um perseguidor dessa igreja, né, desses cristãos. Ele tinha ódio e por isso ele prendia os cristãos. E a gente vai também observar um pouquinho mais para frente por que Paulo agia dessa forma. Porém, né, se aquela pessoa que se encontra com o Deus dos cristãos, né, que se revela a ele como aquele que está sendo perseguido, ou seja, quando a gente tem um encontro com o nosso Deus, ou seja, Saulo teve um encontro com o Deus dos cristãos, o próprio Deus ia se revelar a Paulo mais para frente. Tia. Oi. Quando você falou assim, por que eles rebelavam contra os cristãos, eu já imaginei assim. As ideias. Eu pensei assim, nossa, por que será que ele matava os cristãos, né? Deve ter uma história trágica por trás disso, os pais deles eram cristãos. Não, a gente vai observar um pouquinho, a gente vai falar por que Saulo, ele perseguia os primeiros cristãos. Então, a gente vai poder observar um pouquinho a partir de agora e vocês vão entender um pouquinho. Saulo, ele era um fariseu comprometido com a lei. Ó, Saulo, ele nasceu lá em Tarso. E ele foi criado dentro das exigências da lei de Deus e das tradições segundo o rigor da lei. Quando a gente fala das leis, estamos falando das leis dadas para Moisés lá atrás, no Antigo Testamento. As leis do Novo Testamento. Do novo mandamento. A gente está falando, lembra aqueles 10 mandamentos que foi dada lá na lei lá atrás por Moisés, que Deus deu a Moisés? Porém, é justamente aí que Saulo ele tem essa exigência na lei e nessas tradições para cumprir essa lei, tá? Paulo, né, a gente falando de Saulo, ele guardava e cuidava tanto dessa lei que ele observava que ninguém a desobedecesse. Ou seja, se ele olhava para a minha vida e ele percebia que eu não estava obedecendo essa lei corretamente, com certeza ele, como um fariseu, ele vinha atrás de mim para que eu pudesse entrar na linha, para que eu pudesse vir obedecer duramente essa lei, tá? E ele foi educado para ser um fariseu. O fariseu, esse nome dado, tem esse título aos que levavam a lei ao pé da letra, que defendiam com unhas e dentes a cultura judaica. Então, toda vez que vocês lerem, pegarem na Bíblia Sagrada e vocês lerem esse nome fariseu, vocês podem já associar, são aqueles homens que defendiam com unhas e dentes a lei. Uma pergunta aqui para vocês. A gente, como cristão, a gente consegue seguir direitinho as leis de Deus dadas lá por Moisés? Sim ou não? Tia. Não, porque não. só os imperfeitos podem. Nós somos pecadores. Justamente.
Obrigada aí, Levi. Falou super bem, todos falaram super bem. A gente não consegue seguir à risca, ao pé da letra, é a lei que foi dada por Moisés. Mas Saulo achava que era possível. E ele defendia, os fariseus defendiam com unhas e dentes, né, a lei de Moisés, e eles achavam que a gente conseguia. Saulo, ele via os cristãos como aqueles que queriam acabar com a religião e com o judaísmo. Eles olhavam para os cristãos como eles se fossem uns rebeldes. Ele foi ensinado por Gamaliel. Gamaliel era outro fariseu respeitado da época. E Saulo era membro do Sinédrio. O Sinédrio, para vocês entenderem um pouquinho, era uma assembleia religiosa judaica lá do tempo de Jesus. Os membros do Sinédrio governavam e julgavam o povo judeu de acordo com a lei de Moisés e as tradições judaicas. Lembra que eu falei anteriormente, que eu falei assim, ó, se eu não seguisse a lei corretamente, Paulo ia vir atrás de mim? Pois é, possivelmente eu poderia ser julgada nessa assembleia lá no Sinédrio. E Jesus, se a gente for recordar sobre a vida de Jesus, a gente vai observar que Jesus também ele foi julgado pelo Sinédrio antes de ser crucificado lá na cruz, como está aqui na imagem que vocês estão vendo. E o Sinédrio, ele era mais ou menos assim, ó. Ele era um grupo de fariseus aonde eles se sentavam e a partir dali as pessoas que eram levadas lá, eles eram julgados por esses homens aí. Nossa, que chapéu grande. Oi? Mas que chapéu mais grande, gente. Pra que isso? Pois é. Isso daí era uma vestimenta de acordo com a palavra que Deus deu a Moisés lá atrás. Então teve todo um traje, eles tinham toda uma preparação, eles tinham todo um sistema para que eles pudessem fazer parte desse sinédrio. Então tinha até a roupa apropriada. E era uma roupa também de época, tá bom? Não é mais igual aos dias de hoje, que a gente vai diante de um juiz, né? E o juiz tá com aquela roupa toda preta, né? Que a gente tá acostumado a ver aí alguns vídeos, tá bom? Muitas vezes, agora falando de nós, muitas vezes nos encontramos na casa do Senhor, né? E nós somos ensinados dentro da palavra de Deus. Mas a gente não dá valor a ela e nem ao poder que ela tem. E é preciso, para que a gente possa cumprir tudo isso, olhar para Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. É importante a gente cuidar para não nos comportarmos como os fariseus, que são aquelas pessoas religiosas que vivem as regras, mas elas vivem sem entendimento. Então, infelizmente, nós temos um grupo de cristãos, estou dizendo o grupo no geral, da igreja geral, sem colocar nome de placa, que também tem o mesmo comportamento dos fariseus, né? Os fariseus, é como eu falei, eles ficam observando a lei e querem que essa lei seja cumprida ao pé da letra. Mas é como Levi e vocês todos já alertaram, nós não conseguimos obedecer essa lei perfeitamente, porque nós somos pecadores e nós não conseguimos. Se a gente for pegar somente os 10 mandamentos, e só um detalhe, a lei de Moisés tem mais de 400 leis aí, se a gente for observar na palavra de Deus. Mas a gente só vai observar um pouco agora os 10 mandamentos, que é aquele: não matarás, não roubarás, não contarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Se a gente for observar somente os 10 mandamentos, a gente não cumpre nem meia dúzia. Então, a gente tem que tomar cuidado como cristão para a gente não ter o mesmo comportamento dos fariseus, né? Que querem fazer de tudo que a lei seja cumprida,
mas dentro de si eles também não estão cumprindo corretamente essa lei. E a gente vai ver um pouco agora qual foi o maior problema de Saulo. Por que Saulo ele agia desse jeito? O problema foi que ele ainda não acreditava que Jesus tinha vindo como Messias, o Salvador, aquele que já estava escrito anteriormente na palavra de Deus pelos profetas, né? Como promessa e cumprimento da palavra. Paulo não acreditava em Jesus dessa forma. Jesus, além dele cumprir a tal da lei, que tantos fariseus queriam cumprir ao pé da letra, ele veio também para fazer uma nova aliança conosco. Gabriel, você consegue ler para mim Romanos capítulo 3, versículo 31? Essa parte de baixo aqui? Sim, tia. Então lê para nós, por favor. Então, se destacarmos a fé, quer dizer que podemos anular a lei? Claro que não. Na realidade é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Obrigada, Gabriel. Então, olha só o que o apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos, capítulo 3, versículo 31. Então, se descartarmos, se a gente deixar a fé, quer dizer que podemos anular a lei? Claro que não. Ele está falando que não, que a gente não pode descartar. Porque na realidade é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então, que lei é essa? É a lei que Deus já tinha dado lá para Moisés. A gente acaba cumprindo ela por meio da fé. Porque a gente não pode descartar a lei. E quando Jesus ele veio não para descartar essa lei. Muito pelo contrário, ele veio para cumprir a lei do nosso Senhor. Tá bom? E por causa disso, Saulo perseguia os cristãos e ele tinha o poder dado pelo sumo sacerdote da época, que também era fariseu. E assim, prendia a todos que invocavam o nome de Jesus. Então, a gente vai observar a partir daí, esse é um modelo, né, de um sumo sacerdote fariseu também. Eles tinham as vestimentas conforme era prescrito lá no Antigo Testamento. Então, eles se vestiam dessa forma, tá bom? E Paulo, ele perseguia os cristãos pelo poder desse sumo sacerdote aí, que era fariseu. E todo aquele que invocava o nome de Jesus, né, Paulo ele prendia, tá bom? Eu tinha colocado como conclusão aqui, mas eu vou avançar mais um pouquinho com vocês, tá bom? Porque a aula, graças a Deus, tá fluindo muito bem e dá pra gente avançar mais um pouquinho, que nós temos tempo, tá bom? Eu tinha colocado como fim da primeira parte, mas nós já vamos avançar para a segunda porque nós temos tempo. Aí eu coloquei como segunda parte o nosso slide e nós vamos sair para a segunda parte. Vamos lá. Caindo para aprender. Saulo pega algumas cartas desse sumo sacerdote que a gente viu e para mais um dia de perseguição aos cristãos. Quando de repente, olha só o que aconteceu com Saulo. Ele teve aquele super encontro, né? Um clarão vindo do céu, deixa Saulo cego e ainda o faz cair. E logo ele ouve uma voz vinda desse clarão, dizendo assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Olha só o que Saulo presenciou
nesse momento. Ele presenciou o próprio Jesus Cristo no momento em que ele estava indo para Damasco fazer a sua perseguição com os cristãos. Então, Jesus está dizendo para Saulo: Saulo, por que você está me perseguindo? Aí Saulo ele vai dizer assim, ó, quem és tu? Então Paulo ele vai escutar: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então veja que o Saulo não estava simplesmente perseguindo um grupo de cristãos, mas ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. Então, para mim, observando o texto bíblico, que Paulo deve ter ficado desconcertado. Ele deve ter ficado completamente desconcertado quando ele ouviu e percebeu que ele estava perseguindo aquele Jesus dos cristãos. Olha só, uma curiosidade. A Bíblia fala que Saulo, ele caiu do cavalo? Sim ou não? Não. A Ana fala que não. E vocês aí, o que vocês acham? Não, Não, porque na Bíblia não fala. Olha só. Não. Né? Olha, vocês são afiados. Estou gostando de ver, hein? Muito bem. A Bíblia, ela não diz que ele caiu do cavalo, né? A Bíblia não fala sobre isso, né? Mas na época, esse era um meio de transporte utilizado. As formas de viajar eram por caminhada, a cavalo ou animais aparelhados, carros puxados, cavalos a carroça. Então, a gente não sabe afirmar para vocês que quando Paulo caiu assim, do mesmo jeito que está na imagem aqui, se ele caiu de um cavalo ou na hora ele estava andando e ele caiu, a gente não sabe dizer. Mas a gente está tão acostumado em ver as pessoas falando que Paulo, quando teve esse encontro, ele caiu do cavalo. E literalmente, se a gente for parar para pensar, ele caiu do cavalo mesmo quando encontrou de Jesus. Mas literalmente, em cima de um cavalo, a Bíblia fala que ele não estava. Não afirma sobre isso. Tá bom? Sem contar que quando ele perseguia os cristãos, estava sempre acompanhado de soldados. Então a gente deduz que ele estaria no cavalo. Mas a Bíblia não fala. Então vocês estão de parabéns, né? Porque vocês estão afiadinhos, segundo a palavra de Deus. Estou gostando de ver. Então, vamos lembrar lá do nosso versículo-chave que fala: bem-aventurado vocês quando vocês vos perseguirem. Olha só, esse daqui é um mapinha que foi pego lá no Portas Abertas, né? Que é um site que fala sobre a missão, né, missionária dos cristãos por todos os países. E a partir dali, ele tem um ranking aonde a gente vai poder ver quais são os países que têm uma classificação mais alta de perseguição aos cristãos. Se vocês forem observar aí, tem assim o ranking, tem perseguição extrema, perseguição severa e perseguição alta. O primeiro na lista é a Coreia do Norte. É esse país aí que tem uma opressão comunista e pós-comunista. Então, eu não vou explicar com detalhes o que significa isso, mas o que eu posso dizer é sobre o ranking. Esse ranking aí é essa classificação aonde os cristãos, eles estão fazendo as suas missões missionárias, falando da palavra de Deus, e o ranking dessa perseguição. Então, imaginem Paulo, como ele estava perseguindo os cristãos da época. Hoje, no século 21, nós temos também uma grande perseguição contra os cristãos ainda, né? E, por exemplo, a Coreia do Norte, ela é um dos países que está em número 1 em perseguição contra esses cristãos. É tão complexo entrar lá que você não pode... Eles revistam a sua mala, eles revistam o seu celular, eles observam
tudo antes de vocês entrarem no país. E para poder entrar lá nesse país, que é a Coreia do Norte, você só entra em grupo. Porque se você for entrar sozinho lá, eles vão desconfiar de você. Então, todo esse grupo, antes de entrar no país, ele passa por uma revista. E as pessoas que moram lá, né, a população de lá mesmo, elas são tão oprimidas que aqueles que tentam fugir desse país, se eles pegarem, eles matam. Eles não têm dó e nem piedade. O índice lá de suicídio é muito alto, justamente por conta da perseguição que o líder de lá, que eu não sei dizer o nome dele, mas que o líder de lá, ele fez e faz até hoje com a própria população. Imagine para o cristão. O cristão chegar com Bíblia lá, nem entra no país. Ele já é deportado, já é mandado embora para o seu país. E se ele for pego lá dentro do país, pregando o evangelho, ele é morto. Então, essa classificação aqui que vocês estão vendo, né, só foi um pouquinho que eu peguei. Então, a Coreia do Norte está em primeiro, Afeganistão está em segundo, Somália, Líbia, Paquistão. Todos esses países aí são todos países que estão sendo perseguidos, né? Os cristãos que estão lá estão sendo perseguidos de extrema perseguição. Até agora, vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? Sim. Ó, se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa, vocês podem me interromper aqui, tá bom? Tia, Oi. no Brasil não tem isso, né? Olha, não vou dizer para você que aqui não ocorra também. Aqui a gente não tem uma perseguição tão extrema, tão ferrenha como os outros países. Mas tem lugares que acontece, porém não é noticiado na televisão. É tudo feito nas escondidas. Por exemplo, o nosso país, eles defendem muito a cultura dos índios, em que não se pode pregar o evangelho para os índios por conta da cultura deles. Mas se a gente for observar algumas tribos indígenas, tem tribos que, infelizmente, não é porque eles são índios que eles não são seres humanos como nós, pecadores, precisarem da graça e da misericórdia de Deus. Então, se um grupo de cristãos, eles forem por uma tribo indígena e forem levar o evangelho, as pessoas ao redor do mundo vão começar a questionar, vão começar a falar por que estão, o grupo cristão, eles estão se envolvendo em algo cultural, que é onde não se deve mexer, que é cultura deles. Por exemplo, eu não sei se a Leila tá ligada nisso daqui, mas eu vi um vídeo, nem procurei sobre isso, mas apareceu para mim no meu Facebook, da ministra Damares, ela falando sobre uma tribo indígena, né? Eu já me esqueci o nome, né? Não tava nem com isso na cabeça para falar para vocês, mas é só para vocês entenderem um pouquinho. Essa tribo indígena, ela tem um costume, um ritual, aonde eles pegam uma moça da própria tribo e mais de 40 soldados, 40 índios que eles falam, 40 guerreiros para dizer mais exatamente, se reúnem nesse ritual com essa moça, que tem um estupro coletivo, aonde até o pai da moça foi envolvida. Para vocês verem como é complexo isso, os tios dessa moça não puderam interromper esse ritual, porque é algo cultural. Ou seja, quando a gente fala cultural, a gente não pode se intrometer. Ninguém de fora pode se intrometer na cultura que eles têm. E se os tios dela fossem interromper essa cultura aí deles, eles eram mortos a flechadas. E o que aconteceu? Os tios lá de longe começaram a observar esse ritual e o sangue da moça, né, escorrendo por ladeira abaixo.
No final das contas, toda moça que passa por esse ritual, muitas delas não sobrevivem. Só que essa moça, ela sobreviveu. E eles foram, né, os tios foram atrás do corpo, mas encontraram ela viva ainda. E o que acontece? Automaticamente, se fosse nós, a gente ia lá e levava ela para o hospital. Mas aí envolveria a polícia. Aí envolve a cultura, porque eles não podem se intrometer no ritual deles. Como é que faz? Eles levam essa moça para casa e começam a cuidar dela dos seus machucados com mastruz. Por quê? Porque se eles levam para o hospital, a polícia é envolvida, aí eles vão atrás de quem fez esse estupro coletivo e aonde que entra a tal cultura dos índios, que não pode mexer nessa cultura. Como é que faz? Como é que a gente faz sobre a lei de Deus agora? Quando a gente vai pregar para esses índios que fazem esse tipo de coisa e mostrar para eles que eles estão fazendo errado. É aí é que tá, e aí a partir desse ponto que começa a perseguição aqui no Brasil, por exemplo. A gente vai começar a ser perseguido se a gente começar a invadir essa cultura dos índios, esse ritual religioso que eles têm, né? A gente, como cristão, vai ser perseguido a partir daí. Só não vai ser tão falado, viu? Mas possivelmente aconteça assim. Então, por isso que Jesus ele fala que ele não volta ainda, porque todos devem conhecer a sua palavra. Toda a língua vai ter que se confessar com Jesus Cristo. A palavra de Deus vai ter que ser pregada para todos. Então, isso inclui até os índios também. Tá bom? Ô, tia. Oi. Tem uma lição aqui no livrinho que a gente tá fazendo, que é um negócio do dicionário. A gente vai fazer? Possivelmente, tá bom? Possivelmente a gente vá, tá? Mas vamos avançando aqui pra gente não ficar muito apertado no tempo. Leila, você quer dizer alguma coisa? A Leila ela falou que o presidente dos coreanos é o Kim Jong-un. O Levi pesquisou aqui e colocou o nome. Nem é presidente, né? Ele é como se fosse o rei, né? Ele é pior que um presidente. O presidente ele sai e entra no mandato quando o povo decide. Lá não, lá o povo não tem voz ativa. Isso. Ele que manda até ele morrer. Quando ele morrer, vai passar para o herdeiro dele, o filho dele. E aí vai, né? Isso. E aí eu queria perguntar para eles o que eles entendem por perseguição. O que eles acham que acontece num país que os cristãos são perseguidos? E aí? O que vocês acham? A tia Paty falou um pouco, mas tem mais coisas que eles fazem com o cristão e com a família do cristão. O que vocês acham que acontece nesses países? Querer matar pessoas. Eles matam as pessoas, as famílias que são cristãs. Prender. Eles deixam também presos. Torturar. Isso. Eles torturam de todas as formas que vocês possam imaginar. Tira a unha, corta parte do corpo. E não vai para o médico, não. E não tem anestesia, não. É a sangue frio. Eles violentam as filhas dos cristãos, as esposas dos cristãos. Eles matam os filhos na frente da pessoa para ele negar a Cristo. E o verdadeiro cristão, ele não nega, porque ele sabe que a filha dele, se morrer ali, vai morrer salva. Se a esposa dele morrer ali na frente dele, vai morrer salva. Então, existem todas as formas que vocês imaginam de perseguição. Às vezes a gente fala assim, é fácil, fala assim, eles matam. Mas imagina, você matando seu pai, porque seu pai não vai negar Cristo. A sua mãe não vai deixar de falar de Cristo para as pessoas. E ele matar a sua mãe na sua frente. E perguntar para você, você nega Cristo? O que vocês falariam? É coisa para a gente pensar. Porque se a gente for pensar aqui a sangue frio, junto com a minha mãe, junto com meu pai, com meu irmão, eu vou falar, eu não vou negar. Mas e se tiver uma arma apontada na cabeça da mãe, da avó, do pai?
e o policial fala, ou você nega a Cristo agora, ou eu vou matar sua mãe. O que você faria? Então, é isso que acontece com os cristãos que estão sendo perseguidos nesses países. E quando eles têm o chamado para ir para esses lugares, Deus fortalece, porque é só Deus para dar força para eles ficar. Eles passam fome, eles têm que se esconder, eles têm os seus bens caçados, se eles tiverem dinheiro, eles tiram. Então é muita coisa, gente. A gente pensa assim bem superficial, mas se a gente for parar para pensar bem mesmo, os cristãos nesses lugares que tem perseguição, eles sofrem muito. Tudo tem que ser escondida. Eles não podem chegar falando de Cristo, eles não podem ter Bíblia, eles não podem ter nada relacionado a Jesus Cristo, porque se for pego, eles sofrem a consequência. E às vezes eles estão falando de Cristo, eles ajudam os nativos, as pessoas desses países, dando comida, conversando, eles têm que fazer uma amizade. Depois de anos de amizade, é que eles podem, de repente, falar de Jesus. Porque se eles falar logo, eles podem ser entregues por essas próprias pessoas que eles estão ajudando. Então, é muito complexo, é muito difícil falar de Jesus nesses países que não aceitam ele como filho de Deus, não aceita Deus, eles têm os deuses deles e pronto. E na Bíblia fala que Jesus só vai voltar quando todo mundo ouvir falar da palavra de Deus. Então, foi isso que Paulo fez. Paulo, a gente já teve uma aula dessa o ano passado, de perseguidor a perseguido. Então, Paulo, ele perseguia os cristãos. E aí, teve um tempo na vida dele que ele passou, então, a ser perseguido também, né? E ele sentiu na pele o que é sofrer em nome de Jesus. E aqui no Brasil, perguntaram, né, se tem perseguição, acho que foi o Arthur que perguntou. Aqui no Brasil tem, mas nem se compara com esses países. Às vezes a gente é perseguido assim, vão rir da cara da gente, vão fazer chacota, piada. Esse é o tipo de perseguição que a maioria, tem outras perseguições, mas essas são as que mais acontecem. O que é isso perto de quem está perdendo o filho, o marido, o pai, o irmão, a irmã? Não é nada, né? Por isso que a gente tem que falar de Cristo, mesmo que vão rir, mesmo que vão fazer piada com a gente, mas a gente vai voltar para casa, a gente vai ter a nossa família com a gente, e Deus vai fortalecendo. Então a gente não pode deixar de falar de Cristo por medo, por vergonha, por achar que o outro vai te achar estranho, você vai ser excluído de um grupo. A gente não pode deixar de falar de Cristo por causa disso, porque tem irmãos na fé que estão morrendo em nome de Jesus. E a gente não está morrendo em nome de Jesus, a gente só está falando de Jesus. Verdade. Me fez lembrar de um vídeo, justamente de um missionário, em que a família foi pega. E aconteceu justamente isso daí que a Leila ela citou, né? Um grupo pegou essa família cristã, pegaram os filhos, né? Esse é um relato deles. Se vocês quiserem, eu acho o vídeo porque ele só tá contando para o repórter como é que foi, né? Vocês vão ter que ler a legenda porque é em inglês. Mas ele contou a experiência dele do que aconteceu. Chegou na hora, o pai desesperado, é lógico que ele negou a Jesus para não ver a morte dos filhos. Mas só que um detalhe aconteceu que ele não contava. Os filhos não negaram Jesus. E os filhos morreram na frente do pai. Né? E ele até se sentiu culpado, né, por negar Jesus. Mas ele não fez isso de coração. Ele não negou de coração. Ele negou para não poder presenciar a morte dos filhos. Mas os próprios filhos dele estavam tão convictos em Jesus Cristo que se entregaram por amor. E eles não negaram Jesus Cristo. E acho que foram 2 ou foram 3 filhos que foram decapitados. Ou seja, eles arrancaram a cabeça desses filhos na frente desse pai. Então, a perseguição, é lógico que aqui no Brasil, como a Leila citou, não tem nem comparação. Né? Nós temos casos isolados que acontecem, mas lá na Coreia do Norte, por exemplo, você não entra nem com Bíblia no celular, nem com Bíblia física, Bíblia normal. Você não entra lá. E se você for pego com Bíblia, eles vão torturar para chegar no ponto até de matar.
Porque se só chegasse e só matasse assim, era muito fácil, acabava logo. Mas o problema é a tortura, tanto física quanto mental. Porque é muito fácil a gente falar que não nega Jesus enquanto nós estamos aqui. Mas se a gente tiver algo parecido que nem nesses outros países, que lá a perseguição ela é extrema, ela é complicada, ela é torturante, tanto físico como mentalmente, principalmente mentalmente. Porque a gente Por tá isso vendo... mesmo que eu prefiro. Opa. Oi? Por isso mesmo que eu prefiro ir para Itália ou para Paris, é muito mais fácil. Não, mas a gente também não pode seguir pelo caminho mais fácil. A Bíblia, Jesus, ele ordenou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele tá te mandando para onde ele quiser que ele vá, que você vá. Se ele quiser te mandar para a Coreia do Norte, você vai. Do mesmo jeito, lá como muitos outros não queriam ir e foram. Paulo, ele não planejou ser um cristão. Paulo era um fariseu, mas quando a gente tem um encontro real com Jesus Cristo e a gente reconhece ele, que ele é o nosso único e suficiente Salvador, a gente quer obedecer ele no ID. E ele não está especificando o país. Oi. Teve um vídeo que eu tinha visto de um cara falando, né? Que acho que era na Coreia também, na Coreia do Norte, que se você, tipo, fizesse qualquer coisa, por exemplo, levasse uma Bíblia, qualquer coisa disso aí, morria a família inteira. Isso. Inclusive você. Isso, e justamente. Lá eles não permitem, lá eles não dão chance para ninguém entrar lá com Bíblia. E lá, ó, quando eu falei do índice de suicídio lá, é dos próprios moradores, da própria população que esse ditador que o Levi pesquisou aí, ele falou. Então, a própria população, ela tenta sair. E eles não dão trégua nem para os seus. Se eles tentam sair do país, eles são mortos. E quando eles tentam sair nas escondidas como refugiados, se eles forem pegos em outros países, eles são deportados. E eles preferem cometer o suicídio do que continuar no país. E isso, população que eu digo que nem é cristão. Então imagine como é a ditadura desse país. E para o cristão estar lá, gente, é muita oração. É como a Leila também citou. Nesse site Portas Abertas, ele tem os nomes dos pastores, os pedidos de oração, mas eles nem são revelados os nomes, nem os lugares aonde eles estão. Justamente por conta da perseguição que o país ele faz contra esse cristão que está lá. Em missão, nesse ID que Jesus Cristo ele está falando. No mundo em que vivemos hoje, é bem óbvio que seremos perseguidos e ridicularizados por nossa fé, onde tudo vira piada e acaba em stand-up. Como, por exemplo, o programa de Natal que teve dos Portas Abertas fazendo zombaria com o nome de Jesus Cristo. Toda pessoa que busca ter uma vida segundo os padrões bíblicos, em santidade, buscando agradar a Deus, pode sofrer algum tipo de perseguição. Nós aqui que moramos no Brasil, né, nós somos um país livre até o momento. Não sofremos as perseguições que os nossos irmãos do Oriente Médio sofrem, como nós estamos falando aqui anteriormente. No Brasil sofremos esse tipo de perseguição, a perseguição mais psicológica do que a física. Passamos por muitos bullying. Quem aqui já não sofreu bullying na escola porque você era cristão, porque você já era um adolescente e você não quis arrumar uma namorada ainda, você é chamado de marica, né? Você é chamado por tantos nomes até porque você é cristão, né? E principalmente, né, esses tipos de pessoas mal informadas sobre o cristianismo acabam cometendo esse tipo de bullying contra os cristãos, né? Que é a perseguição psicológica que tem aqui no Brasil. Por exemplo, na época do período bíblico, Estevão, que foi o diácono dedicado, o evangelista, morreu apedrejado por não negar a Cristo.
E ele era considerado o primeiro mártir cristão. Ainda hoje, temos testemunhado ao redor do mundo pessoas sendo perseguidas e mortas por amor a Cristo, né? Um dos sites que eu indico seria o site Portas Abertas. Lá você vai encontrar um ranking de todos os países, né, e as suas classificações de perseguição contra o cristianismo e contra os cristãos, contra os missionários que vivem em cada país pregando o evangelho de Jesus Cristo. E neste acontecimento de Atos capítulo 7, fala que enquanto eles apedrejavam Estevão, Paulo, né, colocaram as roupas, né, Paulo segurava aquelas roupas enquanto enquanto Estevão estava sendo apedrejado. E a Bíblia fala que Saulo, ele aprovou a morte de Estevão. Mas como tudo na nossa vida, como no nosso Deus, quem ele escolhe, ele transforma quem ele quer, Saulo passou de perseguidor para perseguido, por amor a Cristo, fugindo muitas das vezes para não morrer. Saulo agora foi transformado para servir. Os cristãos tinham tanto medo de Saulo que não conseguiam acreditar em sua conversão. Foi preciso que o próprio Deus aparecesse a um cristão chamado Ananias, que o instruiu a ministrar sobre Saulo. E essa passagem está lá em Atos capítulo 9, verso 10. Deus é o primeiro a testemunhar sobre a conversão de Saulo. E a gente pode ver lá em Atos 9, a partir do 15 ao 17. E até este encontro acontecer, Saulo passa 3 dias cegos, sem comer e sem beber absolutamente nada. Ananias, ao impor as suas mãos sobre a vida de Saulo, teve alguns resultados maravilhosos. E Ananias, ele pôde ver um resultado duplo na vida de Saulo. Primeiro, Saulo, ele foi curado, né, da sua cegueira. E segundo, Saulo, ele é cheio do Espírito Santo. E essas passagens, isso que eu estou falando, está em Atos capítulo 9, versículo 17 e 18. E a partir desse momento, Saulo se torna um cristão e um pregador do Evangelho de Cristo e começa a pregar em todas as sinagogas. E aí está um modelo de sinagoga daquele período. A transformação de Saulo foi tão intensa que depois dela não encontramos mais Saulo, sendo chamado por esse nome. Vemos o seu nome aparecendo a partir do versículo 9 do capítulo 13 de Atos. Agora como Paulo, um cidadão romano, agora a serviço do maior dos generais, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, a quem ele perseguia a igreja. Seu encontro foi tão real que a partir dessa data ele passou a percorrer cidades antes atribuladas por ele, por conta da perseguição que ele fazia. Agora, ele indo até essas cidades anunciando o Evangelho de Cristo. Tornou-se Paulo o maior missionário dos últimos tempos. Estabeleceu várias igrejas pelas cidades do Império Romano e mantinha sempre contato com elas através das cartas enviadas, inclusive de dentro da prisão também, das prisões, aliás. Agora vamos parar para pensar um pouquinho. O que temos feito por amor a Cristo? Nós temos dividido o amor que recebemos de Cristo para as outras pessoas? Temos falado do amor de Jesus para outras pessoas? O que você abriria mão? O que falta para você abrir mão talvez do seu ego, da sua preguiça e ir anunciar as boas novas do Evangelho a todas as pessoas? Isso é uma reflexão para você pensar e, se possível, compartilhar também. E chegamos à nossa conclusão que aprendemos muito com a vida de Paulo. Nome que você ainda ouvirá muito na sua vida cristã, até o final dela. Pois a conversão de Paulo mudou a forma de evangelizar e proclamar a salvação.
Seus escritos ficaram por todas as gerações, e a sua conversão, perseguições e prisões contribuíram para que hoje pudéssemos compartilhar a todos as suas epístolas preciosas do Novo Testamento. E aí a gente vai ver um pouquinho aí no mapa, falando sobre a primeira viagem de Paulo. Olha só aí a parte em vermelho, quantas cidades Paulo ele visitou na sua primeira viagem para falar a respeito da palavra de Jesus Cristo. Essa daí é a sua segunda viagem. Vocês podem observar os risquinhos em vermelho, marcando todos os pontinhos aonde foram as cidades que Paulo visitou e pregou o evangelho. E vocês também podem observar também a terceira viagem de Paulo. Olha quantas cidades Paulo ele falou de Jesus Cristo. Ele falou da mensagem do evangelho. E aí? Vamos nos tornar um segundo Paulo, seguindo esse exemplo dele? Vamos ao nosso desafio da nossa revista, né? Traduzindo a palavra. Dizem que o dicionário é o pai dos burros. Que nada, só os fortes vão entender essa palavra, tá bom? O desafio é pesquisar o significado das palavras abaixo no dicionário. Ou seja, como a aula está sendo gravada, você está vendo aí embaixo a palavra cidadão, incrédulo, conversão e epístolas. Você vai procurar o significado de cada palavra dessa daí e vai colocar no caderno, tá bom? Fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.